Muito bom dia, senhoras e senhores. Vamos iniciar mais uma sessão virtual do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Hoje, o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais irá empossar como novo associado efetivo o professor Antônio Gilberto Costa, que ocupará a cadeira número 65, cujo patrono é o imperador Dom Pedro II. Participam desta sessão, compondo a mesa diretora virtual, o presidente doutor Luiz Carlos Abrita, o secretário-geral doutor Antônio Carlos de Albuquerque, a segunda vice-presidente, professora doutora Márcia Maria Duarte dos Santos, e os presidentes eméritos, doutor Wagner Colombaroli e doutor Aloysio Alberto da Cruz Quintão. Agradecemos a presença de vários associados e convidados, e com a palavra o presidente doutor Luiz Carlos Abrita para a abertura desta sessão. Muito bom dia às associadas, associados, familiares do Empossando, senhoras e senhores. Não seja o de hoje, não suspires por ontens, não queiras ser o de amanhã, faze-te sem limites do tempo. Esse poema de Cecília Meirelles define o empossando, com sua modéstia, sua cultura, sua magnanimidade, espargindo seus conhecimentos pelo mundo inteiro. Ser magnânimo é ter grandeza de espírito, assumir ideais superiores, realizar bem as tarefas de cada dia. Nessa linha de pensamento, poderia definir o professor Antônio Gilberto Costa, que agora assume sua cadeira, engrandecendo a casa de João Pinheiro. Graduado em Geologia pelo FMG, com doutorado na Alemanha, ocupando cargos administrativos de relevância, editando livros. Participou, inclusive, da revista lançada pelo Instituto Histórico sobre os 300 anos da capitania de Minas Gerais, com artigos sobre uma história registrada em pedras. Poliglota, fala, escreve e lê em várias línguas. Deixo a cargo da brilhante professora Márcia, que fará a saudação, sua colega na UFMG, a tarefa de abordar de forma mais relevante o currículo do professor Antônio Gilberto. Ao novo associado efetivo da Casa de João Pinheiro, só posso desejar trabalho e sucesso. Muito obrigado. A palavra, o professor doutor Antônio Gilberto Costa, que faz agora a leitura do termo de compromisso como novo associado efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Prometo cumprir os deveres de associado efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, observando seu estatuto, desempenhando funções e encargos que me forem atribuídos e promover com dedicação o seu engrandecimento. Com a palavra, o secretário-geral, doutor Antônio Carlos de Albuquerque, para a leitura do termo de posse. Bom dia a todos. Antes da leitura do termo de posse, devemos esclarecer o seguinte: o novo associado receberá oportuna e presencialmente a medalha João Pinheiro, o distintivo de lapela do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e o diploma de associado efetivo. Passemos à leitura do termo de posse. Aos 17 dias do mês de julho de 2021, em sessão solene virtual, tomou posse como associado efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais
o professor doutor Antônio Gilberto Costa, eleito para ocupar a cadeira número 65, que tem como patrono o imperador Dom Pedro II. O empossando prestou o compromisso dos termos estatutários perante o presidente Luiz Carlos Abrita, prometendo cumprir os deveres inerentes à investidura. Para constar, foi lavrado o competente termo de posse que vai assinado pelo presidente e pelo secretário-geral. Belo Horizonte, 17 de julho de 2021. Com a palavra, a segunda vice-presidente, professora doutora Márcia Maria Duarte dos Santos, para fazer a saudação do nosso novo associado efetivo. Olá, bom dia a todos que estão presentes conosco hoje, que nos assistem e que vão nos assistir. Obrigada, João, por colocar esse conjunto de slides. Não sei se você consegue colocar ele aberto, mas enquanto você vai tentando, o que é importante eu colocar para vocês é que para o Instituto Histórico e Geográfico é sempre um prazer, é sempre uma satisfação, uma honra mesmo participar de uma sessão solene e contar com mais um novo associado. Para quem faz a saudação, além de sentir esse prazer, né, de sentir também que está sendo privilegiado, acaba sendo desafiado. No meu caso, eu estou me sentindo assim, por representar um colega que trabalhamos há muitos e muitos anos em diversos projetos em comum. Então, é um privilégio, mas também é um desafio. Eu queria que o João passasse para o segundo slide, o que eu vou apresentar. O doutor Abrita, ele já falou a respeito da formação do Antônio Gilberto, mas eu queria acrescentar alguma coisa. E se o João puder voltar ao outro slide, vai ser melhor ainda. O anterior, João, primeiro. Segundo, agora o segundo. Bom, aqui nós estamos vendo um prédio do campus da UFMG, o Instituto de Geociências, o IGC. O IGC ele foi inaugurado em 1983 ou 84, se não me falha a memória, mas foi o prédio que abrigou um instituto que foi criado a partir da reforma universitária. Esse ano, com esse projeto também, foi criado um curso, o curso de Geologia, que foi abrigado, então, pelo Instituto de Geociências. Atualmente existem outros cursos, como, por exemplo, de graduação em turismo, mas naquela época de criação, nós saímos da Fafiche, o curso de Geografia, foi para a Química, o antigo prédio da Química, no campus da UFMG, mas já com aquele título, olha, nós agora já somos um instituto. Mas o interessante a respeito desse curso que foi criado, eu me formei um pouquinho antes do Gilberto e lembro muito bem da aura que cobria o curso, porque ele foi considerado, na época, um curso muito sofisticado e cosmopolita. A professora Guiomar Goulart de Azevedo, a quem eu faço referência em memória, recentemente nós a perdemos, mas ela foi uma das mentoras da criação do curso, e ela e também trabalhou muito pelo desenvolvimento do Instituto de Geociência, com a criação com a consolidação de cursos, mas também de graduação e cursos de pós-graduação. Mas a professora Guiomar teve um papel muito interessante. Ela queria os melhores professores. Ela achava que formandos de qualidade passavam por grandes mestres. Então, ela conseguiu atrair a Universidade Federal, por intermédio do trabalho da professora Guiomar e de outros, conseguiu atrair muitos profissionais extremamente bem formados
aqui no Brasil, e já com bastante experiência, inclusive muitos vindos das escolas de engenharia, da UFMG e também da Escola de Minas. Mas era um curso cosmopolita. Esse curso contou com professores que vieram da Alemanha, que vieram da Bélgica, que vieram do Chile, que vieram da Argentina, dos Estados Unidos. Então, esse grupo formado, e depois esse grupo formou outras pessoas que ainda fazem parte do corpo docente do curso de Geologia, do Instituto de Geociências. Realmente é um grupo muito especial, sem desdoro para os demais. Mas aconteceu, sim, de ter muito investimento nesse grupo, e o Gilberto, eu creio que foi um dos beneficiados e ficou marcado por essa formação tão cuidadosa. Da graduação em Geologia, e agora o segundo slide, João, próximo, aliás, o Gilberto foi encorajado, ele sabia o caminho, mas, de qualquer forma, ele foi encorajado pela professora Guiomar a ir para a Universidade de Tecnologia de Clausthal, hoje é a região da Baixa Saxônia, na Alemanha. É uma área que está no core da região mineradora histórica na Alemanha, e é uma universidade muito antiga, bastante antiga, uma das mais antigas da Alemanha. E lá ele se tornou doutor em petrologia e petrografia, isso em 1987. Gentilmente, a Sandra, esposa do professor Antônio Gilberto, cedeu algumas fotos. Aqui um detalhe do nome da unidade, né, da unidade acadêmica, que permanece assim até hoje, desde a época da formação do professor Antônio Gilberto, e uma vista do prédio, né, que parece ser modesto, mas é uma instituição de grande reputação até hoje, na Europa e no mundo. O próximo slide, por favor. Claro, ele voltando, quer dizer, aqui a gente tem um período, o professor Antônio Gilberto fez um curso de especialização, voltou, atuou para o Brasil, atuou como professor na Universidade Federal, e depois, terminado o doutorado, ele também voltou para a universidade, mas com um outro vínculo institucional. Mas o que é importante na vida de um professor, que eu devo ressaltar, isso nem sempre é comum, mas é muito importante, é que dá a oportunidade do professor criar um material, de explorar o material, desenvolver um material didático-pedagógico, e é uma oportunidade única. O professor Antônio Gilberto, desde 1982, ele foi professor de uma disciplina chamada Rochas Ígneas e Metamórficas do curso de Geologia. Então, desde 1982. É claro que muita coisa mudou na universidade, no sistema da universidade, dos anos 80 para cá. Então, anteriormente, um corpo docente ele ficava confinado num determinado instituto ou um determinado curso. Hoje, não. O professor Antônio Gilberto é um exemplo. Ele tem ministrado disciplinas em outros cursos de pós-graduação, que estão instalados em outros institutos, e também em outros cursos de pós-graduação. Mas é um traço que eu chamo atenção, porque é muito especial. E eu fui professora, então eu sei que quando a gente pode, de fato, trabalhar muito tempo com uma disciplina, a gente cria realmente alguma coisa quantitativa e também algo que tem bastante qualidade. Mas a atuação do professor Antônio Gilberto, e numa época que eu devo lembrar, para quem não viveu na universidade, os cursos, as experiências administrativas nem sempre eram muito bem assim, valorizadas
O que era importante era produzir artigo, livros, aulas, cursos, mas isso começou a mudar. Essa experiência de administração passou também a ser muito valorizada, mas pouco conseguem, de fato, exercê-las. É preciso liderança. E, nesse caso, o Gilberto ele envolveu com várias coordenações e direções. Uma delas foi a direção do próprio Instituto de Geociências, entre 1998 a 2006, 2 gestões. Ele dirigiu também um colegiado de pós-graduação, agora mais recentemente. E eu vou pedir para o João passar para o outro slide, que aí eu vou mostrar um momento festivo de pós, que eu fiz parte também, né? Quase irreconhecível, mas, nessa foto, nós temos a figura sorridente da grande reitora, a reitora Ana Lúcia Gazola, uma pessoa excepcional, o professor Antônio Gilberto, eu como vice-diretora, infelizmente o vice-reitor Marcos Borato está escondido aqui do meu lado, mas ele também está sorridente. Foi um dia de muita satisfação. Tínhamos grandes projetos para aquela administração que iniciou em 2002, então é muito importante mostrar, deixar marcado esse momento com essa foto, porque eu acho que ela é muito expressiva. Bom, o outro slide, João, por favor. O professor Antônio Gilberto também teve outras experiências em administração. Envolveu também, claro, coordenação e direção de centro de pesquisas, o famoso Centro de Pesquisa Manuel Teixeira da Costa, algo em 1988, por volta de 1988, era algo inédito a formação desse centro de pesquisa nos institutos. É isso que a reforma visava, mas nem todas as universidades ou institutos conseguiram criar. O Instituto criou, e o Gilberto dirigiu nesse período, 98 e depois até 1988, até 1996. Teve outra experiência, que relacionada à direção de um museu universitário, de 2013 e 2019, no Museu de História Natural Jardim Botânico da UFMG. Além disso, coordenou o Centro de Referência, que ajudou a criar, criou, eu posso falar que eu ajudei, e o professor Renger também, que pode estar nos assistindo, um centro de grande importância que trata da cartografia histórica, uma área de minha especialização. E também dirige, até hoje, foi criado em 1995, o Laboratório de Caracterização Tecnológica de Rochas com Aplicação Industrial. Então, esse laboratório é importante porque ele presta serviços a construtoras, por exemplo, pessoas interessadas em saber mais sobre características dessas rochas que têm aplicação, seja decorativa ou outra, né? Mas tem muita importância. Então, desde 1995 até o momento, o professor Antônio Gilberto coordena esse laboratório. O centro de pesquisa está marcado aqui o centro de referência, melhor dizendo, eu registrei aqui em 2006, mas, na verdade, ele começou muito antes. Ele começou em Diamantina e ele ganhou uma sede nova em 2006, aqui em Belo Horizonte. Então, a gente acaba tendo essa data como marco. Próximo slide, João, por favor. E aqui são fotos que marcam esses momentos, né? Então, eu estou até agora sempre falando em espaços ocupados pelo Gilberto, funções que estão relacionadas à direção, à coordenação. E aí, eu vou lembrar também que a Rede de Museus e Espaços de Ciência e Cultura da UFMG, que neste ano celebra 20 anos de criação, contou também com o trabalho do professor Antônio Gilberto, e contou com um trabalho que é anterior a esse, quando ele toma posse em 2006, da coordenação da rede, e fica até 2013. Então, a universidade
ela sentiu falta de criar um setor que coordenasse todos aqueles movimentos e as instalações a respeito da memória da UFMG, memória dos cursos da UFMG, entre outros. Bom, logo em seguida, em 2013, João, por favor, volte, obrigada. Não, o outro ainda, João. O Antônio Gilberto Costa, ele toma posse do museu, e aqui eu gostaria de cumprimentar, que também deve estar nos assistindo, a bióloga Flávia Santos Faria, que foi vice-diretora do Gilberto, e fizeram em dupla um excelente trabalho no museu. Infelizmente, não dá para ver, mas tem uma figura muito sorridente da Flávia aqui e do Gilberto, em frente à linda casa, que é a sede administrativa do museu. E aqui embaixo, o Gilberto sendo prestigiado, vamos dizer assim, pelo reitor, o querido professor Campolina, e também pelo professor Gerson Pianetti, que era diretor da farmácia na época. Bom, próximo slide. Essas fotos, nem sempre elas estão muito nítidas, e não é para deixar saudade, mas é para deixar marcado algumas atividades de muito assim, interesse e de grande importância, que foram coordenadas pelo professor. Então, além de toda aquela atividade ligada à coordenação, à direção de unidades acadêmicas e outras, o professor Antônio Gilberto também deu muita importância à divulgação científica e cultural. Então, as atividades que o IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, e também o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, todas aquelas ações que visavam difundir, popularizar cultura e ciência, então, por intermédio do Centro de Referência, do Museu de História Natural, então, o Gilberto se fazia presente. Aqui, nessa foto, eu fiz questão também de colocá-la para homenagear o nosso associado Otávio Elísio. Essa foto registra um momento de um seminário que foi criado, chama Seminário às Quintas, Museus, Cartografia e Ensino, e sempre esse seminário ele é desenvolvido em maio e aborda um tema que é definido pelo IBRAM. Então, essas 3 fotos que eu estou mostrando aqui já no Centro de Referência e Cartografia Histórica, aqui no espaço chamado... aquele espaço que complementa a Biblioteca Luiz de Bessa, e sempre com presenças de colegas que nos prestigiaram, vindo de outras unidades. No caso, deste que estou apontando particularmente, foi diretor, é um professor da UFOP, que foi diretor do Museu de Minas. Professor Paulo Márcio, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que também tem muito interesse pela cartografia. E aqui, escondido, um outro colega que coordenou, um militar, que coordenou no Exército, ele coordenou o arquivo histórico do Exército. Então, ele sempre esteve muito próximo, trabalhando conosco, nos ajudando, nos oportunizando acesso a fontes. Já essa próxima figura, eu aponto até um associado do Instituto, o Dr. Geraldo Barroso, um associado que é correspondente, mas ele esteve presente não em atividades como de divulgação, vamos dizer, cultural. Aí já era num simpósio científico, era no simpósio Luso-Brasileiro de Cartografia Histórica. É interessante como as redes vão se formando, né?
Otávio Elísio, que hoje é nosso associado, ele teve uma importância muito grande para o desenvolvimento dessas atividades culturais, inclusive de produção, como eu vou mostrar daqui a pouco. Próximo slide, por favor. Já estamos caminhando para o final. Olha, no slide anterior, eu me referi a um simpósio científico brasileiro, é o Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica, que foi criado pelo professor Antônio Gilberto, e que eu tive a satisfação sempre de participar do grupo de conselho técnico, científico, que dava apoio e, às vezes, coordenar. Então, eu trouxe algumas fotos aqui de abertura, porque, nesse caso, é o Simpósio Luso-Brasileiro de Cartografia Histórica, que ocorre de 2 anos. Um ano ele ocorre em Portugal, dali mais 2 anos ocorre no Brasil. Esse daqui, 2009, se não me engano, nós o organizamos em Ouro Preto, e tem essa mistura aqui de foto para mostrar, por exemplo, o Correia, que era capitão na época, ele fez questão de participar, além de apresentar conteúdo no simpósio, ele veio de farda, porque ele estava se despedindo, ele estava entrando, então, para a reserva no dia seguinte, e ele faz todo um discurso depois da apresentação de um trabalho, e essas coisas acabam marcando muito a gente. Bom, tem outras figuras aqui importantes, a Dulce, que tem administra um setor importante da Biblioteca Nacional ligado à cartografia, e o professor Henger, outro geólogo, também foi professor do Instituto de Geociências, já aposentado, mas muito interessado em cartografia. Só para mostrar nesses outros conjuntos aqui, olha, o número de inscrições para esse simpósio, ele foi tão grande que nós tivemos que abrir uma sessão pôster. Então, nós temos aqui um momento de uma professora, de conversa de 2 professoras, mostrando, trabalhando a partir de um pôster que tinha sido feito por uma delas, uma atua na UNB e a outra na Universidade Federal do Mato Grosso. Bom, enfim, essas fotos são sempre para lembrar que o Antônio Gilberto esteve também trabalhando na organização de atividades de produção de conhecimento e difusão. A próxima, e aí eu já estou quase no final mesmo, Cândida me perdoa. Coloquei essa foto aqui, mas é para lembrá-la, e você aparece bem sorridente, bem bonita, mas eu poderia ter colocado outra sua, seríssima, apresentando um trabalho muito pesado que você apresentou nesse simpósio. Mas é para lembrar aqueles momentos contraídos, né? Que após a apresentação dos trabalhos, a gente ia para algum lugar, conversava, e nesse momento a gente tem a oportunidade também de formar redes de sociabilidades, de colaboração, que permanece por muito, muito tempo e nos ajuda a desenvolver pesquisa. Então, eu mostro mais uma vez o professor Henger, a professora Úrsula, que já esteve presente no Instituto fazendo palestra, e aqui o professor Antônio Gilberto, se não me engano era o cônsul, depois o Gilberto me ajuda a lembrar. E eu peço desculpa porque eu não estou com a colinha do meu lado, mas o diretor do museu está aqui, uma pessoa queridíssima, que agora eu não lembro o nome. Bom, e aqui no alto, bem destacado, a Graciete, que me forneceu essas fotos, ela fez milhões de fotos sobre esse simpósio, me mandou, e aparece com a Fernanda, que infelizmente, uma grande arquiteta, uma grande estudiosa sobre evolução urbana, que também já não está mais conosco. Mas passando esse slide, o próximo. João, por favor, o próximo slide. Bom, então, no meio disso tudo, e aí eu falo que o Otávio Elísio teve uma importância grande, porque este livro aqui, um dos primeiros que foi lançado sobre cartografia histórica, o Otávio Elísio teve um papel muito importante para que a gente conseguisse organizá-lo. Nós chamamos a atenção, e eu falo, aqui estou usando plural, porque eu fiz parte do grupo
E esse projeto, sem dúvida, foi organizado a partir da iniciativa de um trabalho intensíssimo do Antônio Gilberto, junto à secretaria, que na época acho que era Secretaria Especial de Cultura, já não me lembro bem, mas que deu, esse livro importante deu origem logo em seguida a outro, 2003, depois... Em 2000, aqui eu coloquei 8, mas na verdade é 2000, o prêmio é em 2008. O livro foi publicado em 2007, então foi o terceiro de uma série sobre cartografia, e aqui aparece uma figura muito emblemática para quem estuda, para os estudiosos de cartografia, o almirante Max Justo Guedes, que sempre foi um grande apoiador e colaborou com texto também nessas publicações. Bom, a próxima, então, com o próximo slide, mais uma vez, eu quero mostrar o seguinte, que apesar de todas as atividades com a coordenação, direção e com o trabalho que tudo isso implica, eu acho que todos que passam por isso sabem muito bem como que é, mesmo assim, o Antônio Gilberto continuou tendo tempo para escrever. E aqui ele ganha um prêmio Jabuti em 2006, a partir de um livro publicado em 2005, um livro extremamente festejado. Aqui ele ficou exposto na Academia de Ciência, em Lisboa. Aqui, outra vez, o almirante Max Justo Guedes, admirando o livro, e aqui o Antônio Gilberto recebendo o prêmio Jabuti. O próximo não é só essa lavra, vamos dizer, só essa linha de cartografia histórica. Quer dizer, eu posso falar por mim. Cartografia histórica foi sempre uma paixão e depois de um tempo se tornou uma área de especialização. O Gilberto tem, acho que a sorte, o privilégio de trabalhar com duas grandes áreas, né, de paixão e que se tornaram especialização, porque a área hardcore mesmo, que ele se formou, está ligada às rochas ígneas e metamórficas. E ele produziu alguns livros importantes sobre esse tema. Por exemplo, esse livro que foi publicado em 2012, ele, em 2013, ficou entre os 10 finalistas do Prêmio Jabuti, e ele ganhou uma nova edição recentemente, muito recentemente, é uma edição ampliada e é uma edição também atualizada, né? Além desses livros, ainda tem o Rocha, a história, né, do patrimônio cultural do Brasil, quer dizer, as rochas contando essa história, né, ou as rochas e a história do patrimônio cultural do Brasil, que o doutor Abrita, no início, se referiu a uma contribuição relacionada a esse tema ao livro dos 300 anos, que foi publicado o ano passado, no âmbito das comemorações do tricentenário. Então, por fim, eu quero mostrar o último slide, lembrando que o Antônio Gilberto tem essa outra linha de produção. É claro que, sendo professor, eu poderia mostrar gráfico, o Gilberto tendo sido professor, que tratasse de outras produções, de missões, de ações científicas, de intercâmbio cultural e prêmios, quer dizer, que ele organizou e participou. Mas é muita coisa para ser apresentada. Então, eu vou apenas dizer que quem se interessar, o currículo Lattes é de consulta pública, vocês vão encontrar números a respeito disso que está sendo colocado. Por fim, João, o último, e agora é o último mesmo, eu quero desejar ao professor Antônio Gilberto que ele seja bem-vindo ao Instituto Histórico Geográfico de Minas Gerais, e que eu desejo, e eu acho que o desejo meu e de todos os colegas, eu também estou falando por todos os associados, que essa casa, que nós chamamos a Casa de João Pinheiro,
possa continuar inspirando suas qualidades de liderança, incentivando a sua produtividade e ampliando sua capacidade de trabalhar em prol da missão e dos membros de uma instituição. É tudo que eu desejo. Então, eu agradeço a oportunidade de saudá-lo e volto a dizer bem-vindo e muito obrigada. Com a palavra, o professor doutor Antônio Gilberto Costa, para sua oração de ingresso no Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Bom dia a todos. Eu vou iniciar a minha fala cumprimentando os senhores Luiz Carlos Abrita e o senhor Antônio Carlos de Albuquerque, respectivamente presidente e secretário-geral do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, também identificado, como a Márcia acabou de dizer, como a Casa de João Pinheiro, e em nome de quem eu aproveito para cumprimentar a todos os membros do IHGMG e a todos os presentes nessa sessão virtual. Puxando pela memória, eu relembro aqui as minhas primeiras relações com essa casa, que remontam ao início dos anos 2000. Na ocasião, quando eu desenvolvia minhas pesquisas para a produção de uma obra sobre Minas Gerais, intitulada Cartografia da Conquista do Território das Minas, da qual a Márcia também participou, tive a oportunidade de acesso ao acervo do Instituto por meio da sua biblioteca e da sua mapoteca. Posteriormente, e até março de 2020, eu participei de inúmeras atividades envolvendo palestras e posses de membros no Instituto. Pelos anos 2008, e por encaminhamento do Dr. Jairo Carvalhais Câmara, recebi convite para ingressar no Instituto, formalizado por correspondência assinada à época pelo então presidente Fernando Antônio Xavier Brandão e pelo secretário-geral Jorge Lasmar. Muito honrado pela aprovação do Conselho, mas por razões profissionais e pessoais, não me foi possível tomar posse. E alguns anos depois, e novamente por intermédio do Dr. Jairo, aquela decisão de 2008, que ainda se mantinha válida, foi referendada em reunião do Conselho Diretor do Instituto, no dia 26 de outubro de 2019. Acertada a minha posse para o início de 2020, fomos todos pegos de surpresa e, por conta dessa terrível pandemia, mais uma vez ela foi adiada. Em fins de maio de 2021, fui informado da possibilidade de uma nova modalidade para minha posse, imposta por esses tempos complicados que vivemos, e assim, finalmente, a data de 17 de julho ficou marcada e aqui estamos nós. Ao tomar posse, só tenho a agradecer o convite e a aprovação do meu nome e manifestar não só a minha inteira disposição em cooperar onde for possível, mas também a minha vontade em propor o desenvolvimento de atividades no Instituto, manifestando desde já o meu especial interesse em atuar em áreas do patrimônio cultural e da história, áreas que entendo serem muito caras ao Instituto e, em especial, aos interesses do nosso Estado de Minas Gerais. Desse convívio com confrades, com experiências tão diversas e importantes, também tenho a certeza de que muito terei a aprender. Passando à segunda parte dessa minha fala, faço referências a pessoas que, de alguma forma, tiveram ou têm relação com a minha presença agora no IHGMG, e, em especial, com a cadeira de número 65, que passo a ocupar. Começo pelo Dr. Jairo Câmara, que, como já mencionei, foi o autor da proposta encaminhada ao Conselho em 2008. Médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais, o Dr. Jairo ocupou cargos importantes na área das ciências médicas, mas é também um interessado pela história e pela cartografia de Minas. E me lembro muito bem dos nossos encontros em atividades no próprio Instituto, onde a cartografia histórica se fez presente. Bom, em seguida, eu faço menção a... Eu só estou aqui com um probleminha para passar o slide. Alguém? Aqui. Sim. Bom, então, em seguida, eu faço referência ao antigo ocupante dessa cadeira, de número 65. Trata-se também de um médico,
Gilberto Madeira Peixoto, nascido em Cebará, ele se formou em medicina, também na UFMG, e presidiu várias associações e academias, como a da Arcádia de Minas Gerais, e participou como membro efetivo ou correspondente de outras instituições similares ao IHGMG. Em seguida, eu, e com muita satisfação, faço referências ao patrono da cadeira escolhida. Dentre as opções que me foram colocadas pelo Instituto, não pensei duas vezes nessa escolha. Em momentos difíceis pelos quais o nosso país passou e passa, é sempre bom poder ter Dom Pedro II como inspiração, relembrando sempre a sua trajetória e figura que, principalmente na imprensa estrangeira, ainda é lembrado como Pedro II, o último imperador do Brasil, e que queria ser, de fato, um professor. Ele mesmo, já no exílio, teria dito que, se voltasse para sua pátria, poderia ser seu presidente ao invés de imperador. Mal sabendo ele o que estava por vir nesse Brasil, e muito por conta da grande maioria de presidentes que o sucederam. Na ótica de historiadores brasileiros e portugueses, mais voltados à história militar do Brasil e de Portugal, seu pai, Pedro I, é considerado um estadista com forte componente militar e que, pelas armas, garantiu a independência do Brasil, é um fato, os direitos de sua filha Maria II e uma constituição liberal para Portugal. Diferentemente do pai, Pedro II deve ser também considerado um grande estadista, mas que, avesso às armas, procurou governar por 58 anos, de fato e de direito entre 1841 e 1889, tendo como bases seus interesses pela educação e pela ciência. Pelo seu modo de agir e pensar, constituíram as suas mais importantes e principais armas para a defesa dos interesses do povo brasileiro. Estadista, sim, ainda que em seu longo reinado possa ter cometido erros políticos e tomado decisões questionáveis, como a entrada do Brasil na Guerra do Paraguai. E em seus desdobramentos internos, no meu entendimento, foi a porta de entrada para a presença de militares no governo do Brasil, tendo como consequências sucessivas e inesperadas mudanças de rumos na nossa história. Ao longo desses 58 anos, muitos foram os contatos mantidos, em especial com cientistas no Brasil e no exterior. E inúmeras foram as manifestações de reconhecimento à sua pessoa, à sua cultura e aos seus interesses pelo Brasil e por seu povo. Mas, sobre Dom Pedro II, vou me valer, nesse momento, da opinião de uma única pessoa, que é a princesa Teresa da Baviera, também conhecida como a princesa do mato, e que, em fins de 1888, pode ter sido a última cientista a se encontrar com Dom Pedro II no Brasil, após a abolição da escravatura e há pouco mais de um ano antes da queda da monarquia. Inicialmente, são importantes algumas informações sobre Teresa von Wittelsbach, ou T.H. von Bayern, como gostava de se apresentar. Ela não se apresentava como princesa. Ela era nascida na Casa Real dos Wittelsbach, em 12 de novembro de 1850, em Munique, e era parente distante de Dom Pedro II e da segunda imperatriz do Brasil, Maria Amélia. Mas não são essas as suas principais credenciais. Teresa desenvolveu trabalhos científicos e publicou inúmeros artigos e livros nas áreas da etnografia, da botânica e da zoologia, sendo mesmo considerada uma continuadora dos trabalhos de Spix e Martius, outros bávaros que também estiveram no Brasil, ou mesmo de Humboldt. Até o final de sua vida, lutou pelos direitos das mulheres, aos estudos, nas ciências e na política. Foi a primeira mulher a ocupar o lugar na Academia Real de Ciências da Baviera, foi a primeira mulher a receber o título de doutor honoris causa e foi da Sociedade Geográfica de Munique, da Sociedade Geográfica de Lisboa, dentre muitas outras. Dos seus encontros com o imperador, em 1888, lembrando aqui a diferença de idade entre os dois, ela tinha 38 anos na época e ele 63, ela assim o descreveu. Um homem muito alto, de porte imponente, feições belas, nobres e uma indescritível expressão de benevolência nos olhos azuis. É uma figura verdadeiramente
plena de principesca grandeza, que tanto impõe respeito como inspira confiança. Seu interesse jamais tedioso pelo bem de seu povo manifesta-se em qualquer ocasião e mesmo a mais alta consideração. Muito é certo que, graças à sua política habilidosa e sábia, o Brasil desfruta há 40 anos da necessária tranquilidade interna, e essa época pode ser designada como um período de progresso geral e de grande prosperidade financeira. A todas as necessidades de seu país, o imperador manifesta viva compreensão e caloroso interesse. Porém, no correto conhecimento da situação, seu principal cuidado relaciona-se com a melhoria da instrução pública e a difusão da educação geral. Em benefício da fundação de escolas, mas também em benefício da construção de estradas, rejeitou tanto a edificação de um novo palácio como a ereção de um monumento a si destinado. O imperador é extremamente versado, tanto música como artes plásticas e literatura entram na esfera de seus interesses. Mas sua especial predileção é dirigida para as ciências, e entre essas, principalmente, as ciências naturais, em especial a astronomia e a filologia, dominando não menos que 14 idiomas. Nessa descrição, a princesa se diz extremamente impressionada com a biblioteca do imperador, que ocupava 3 salas no seu palácio de São Cristóvão, que foi apresentada a ela pelo próprio. Continuando, ela informa: lidar com homens de ciência é prazer e necessidade para Dom Pedro, e ele assombrou os maiores sábios europeus por seus sólidos conhecimentos científicos. Se sente mais atraído para aqueles círculos ali onde reina a nobreza de espírito, e é igualmente ali onde mais adquire importância em sua personalidade. Ele é tão simples, natural e pouco inclinado a qualquer formalidade como os outros brasileiros, dos quais se pode ouvir à vontade a opinião de que, para eles, é apertado demais na Europa e que sentem a falta da habitual liberdade. Por conta de toda essa simplicidade, ficou claro para a princesa Teresa e para Dom Pedro e família, a grandeza não se mostrava pela pompa e pela ostentação, mas pela magnanimidade, decoração tão bem demonstrada a ela. No dia 3 de outubro de 1888, uma quarta-feira, Teresa von Bayern, pouco antes de sua volta para Munique, se despediu dos imperadores e destacou em seu diário a imagem que lhe ficou gravada, que ele era o melhor de todos os brasileiros, e reforçando, reproduziu. Infelizmente, muitos dos seus compatriotas não sabem o que eles possuem. Em 1897, ela dedicou seu livro sobre o Brasil, intitulado Meine Reise in den Brasilianischen Tropen, quer dizer, Minha Viagem aos Trópicos Brasileiros, à memória de Sua Majestade, o muito venerado e inesquecível imperador Dom Pedro II, do Brasil, falecido pobre e sozinho no Hotel Bedford, em Paris, em 5 de dezembro de 1891. Aqui eu coloco uma última imagem do imperador, já morto, obviamente, e uma homenagem que é prestada a ele no Hotel Bedford, que existe até hoje, né, que está lá em Paris. Bom, sobre o relacionamento de Dom Pedro com cientistas, como destacado por Teresa von Bayern, vale mencionar suas relações com Victor Hugo e com Louis Pasteur, que se tornaram seus amigos. Em 1877, em uma de suas participações em apresentações científicas em Paris, o imperador recebeu da parte de Pasteur uma homenagem nos seguintes termos: nosso augusto colega Dom Pedro de Alcântara, que ama, como todos sabemos, dissimular o seu cetro imperial sob as palmas acadêmicas que recebe do mundo inteiro. Sempre muito preocupado com as epidemias de febre amarela que assolavam o Brasil, o imperador sempre insistiu para que Pasteur viesse ao Brasil. Em 1888, ao lado do barão Alfonso de Rothschild e do czar Alexandre III da Rússia, o imperador do Brasil, Dom Pedro II, foi um dos doadores de fundos para a criação do Instituto Pasteur, inaugurado em Paris em 1888. Graças a essa subscrição, tem ele o seu busto exposto na Sala dos Atos do Instituto, que atualmente foi convertido no Museu Pasteur.
Muito ainda poderia ser dito sobre as relações do imperador com a imprensa, com seus inimigos, mas essas já são outras histórias, em parte já mais conhecidas e que podem ficar para outros momentos. Fazendo um paralelo entre os tempos de Dom Pedro e os atuais, se pode dizer que, apesar de avanços, ainda falta para a grande maioria do povo brasileiro aquilo que ele sempre considerava como o mais importante: educação e acesso aos avanços da ciência. Eu finalizo com agradecimentos à professora Márcia Duarte, a quem sempre digo colega, mas que, na verdade, é uma grandíssima amiga, né, por suas generosas palavras e por uma amizade que, como ela mesma já disse, já vem de longa data e de muitas histórias. Agradeço também a Márcia e a Maria Cândida, em especial, minhas novas colegas confrades, e a todos aqueles que me incentivaram para essa nova atividade. Eu deixo aqui o meu muito obrigado. Agradeço aos meus familiares, em especial à minha esposa Sandra e aos meus filhos Ana Carolina e Pedro, pelo constante apoio. Envio cumprimentos a todos os meus novos colegas do Instituto e agradeço a todos aqueles que participaram dessa posse. Muito obrigado e bom dia a todos. Com a palavra, o presidente do Instituto Histórico, Dr. Luiz Carlos Abrita, para o encerramento desta sessão solene. Mas eu estava falando sobre que o Padre Vieira, no sermão, ele começa citando o Velho Testamento, que fala da luta de Davi contra Golias. E Davi consegue vencer o gigante Golias. E Vieira escreve, dizendo assim: o mais importante naquela luta de Davi contra Golias não foi a pedra, não foi a funda, foi a mão que acionou a pedra. Essa, sim, é a que é importante. Do Velho Testamento, o Padre Vieira passa para o Novo Testamento na parábola do semeador. E ele fala as mãos que semeiam. As mãos que semeiam e as mãos que colhem. É justamente isso que nós podemos comparar essa semeador ao professor Antônio Gilberto Costa. Parabéns ao professor Antônio Gilberto Costa, grande semeador de cultura, que esparge seus conhecimentos para Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo inteiro. Está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.